Salmo de número 119. Nós vamos ler a partir do verso 41, mas vamos nos deter mais especificamente nessa manhã no verso de número 43. Salmo 119, do verso 41 a 43, mas nossa prédica se deterá no versículo 43. Diz-nos assim a palavra do Senhor: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tire jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui e ajuda-nos, Senhor, nessa missão sublime, essa missão incapaz qualquer homem por si só realizá-la, que é entender a mente do Senhor revelada nas Sagradas Letras e mais ainda vivermos o poder do Evangelho em nossas vidas. Tudo isso é sobrenatural, somente a tua graça pode nos alcançar mais intensamente para que nossas vidas venham estar de conformidade com a tua vontade. Isso por amor, não porque haja algo em nós que nos recomende a ti, unicamente Cristo Jesus, o Senhor, é o fundamento, a razão da esperança que há em nós. Então, abençoa a tua igreja e nos ajuda essa manhã para que juntos possamos aprender aos teus pés, porque sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Vivifica-nos pela tua palavra, santifica-nos na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajuda essa manhã, nós pedimos mais uma vez. Amém. Bem, meus irmãos, no nosso sermão passado, nós observamos que o salmista, ele considerou um insulto dos que não criam na palavra de Deus. O verso 42, ele diz isso para nós: saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Nós vimos que o mundo, todo ele, a todo instante, é uma afronta às nossas convicções no Santo Evangelho. Isso nós vimos na semana passada. Que nós precisamos realmente da graça de Deus para prosseguirmos anunciando o Evangelho, vivenciando o Evangelho, num mundo que antagoniza cada vez mais as verdades bíblicas. Porém, o salmista considera a realidade sorrateira do risco iminente de ele mesmo ser uma contradição à palavra que ele tanto ama. Isso é uma coisa que todos nós, como crentes, enfrentamos, né? E passa desapercebido isso por nós, como cristãos. Ou seja, claro, defendemos as verdades bíblicas quando questionados ou indagados acerca das verdades do Evangelho, nós temos que afirmá-las com amor, como diz a Escritura, a razão da esperança que é em nós. Mas constantemente nós observamos que existe, é inerente a nós, que nós mesmos sejamos uma contradição às verdades que nós pregamos. Isso é algo que nós não podemos escapar. Veja que no versículo número 43, ele vai dizer: não tire jamais da minha boca a palavra da verdade. Então, o salmista percebeu que havia, sim, a possibilidade da palavra da verdade não fazer sentido mais na sua vida. Ele pede que Deus não venha puni-lo, que a palavra da verdade não saia da vida dele. Por quê? Porque ele sabia que a sua vida poderia ser um desserviço ao Evangelho. Aquilo que nós ouvimos de muito tempo, né, logo no princípio da nossa caminhada cristã, que realmente é importante. Irmão, irmã, tenha cuidado com o mau testemunho. Não é? Isso a gente ouve do princípio da nossa caminhada cristã. Tenha cuidado para não dar mau testemunho. Mau testemunho em casa, mau testemunho no seu trabalho, mau testemunho na sociedade, mau testemunho na igreja. Onde quer que você esteja. Então, isso é algo que nós enfrentamos durante toda a nossa caminhada. E, vez por outra, isso inevitavelmente acontecerá. Por quê? Porque todos nós estamos em processo de transformação. Todos nós estamos em um processo de maturação. É claro, devemos almejar isso, devemos buscar isso, devemos lutar por isso. Mas nem sempre teremos a nossa vida em harmonia com aquilo que nós afirmamos.
Vê só, por exemplo, Jesus diz para nós isso, que nós não devemos aborrecer o nosso irmão no nosso íntimo. Mas eu pergunto, isso é um fato que nós conseguimos evitar totalmente? Não. O Senhor já fala para que nós venhamos a vigiar sobre o nosso coração. Porque constantemente o homicídio é uma prática que todos nós cometemos como cristãos, quando não matamos, vamos dizer, no ato realmente de tirar a vida de alguém, mas quando aborrecemos alguém no nosso íntimo. Então, a palavra da verdade, irmãos, demanda uma vida verdadeira. E nós sabemos disso. O salmista sabia disso. Tanto que ele temia que a palavra não permanecesse na sua vida por conta das contradições inerentes de uma vida imperfeita. Então, em muitas coisas, você não se adequará à Escritura. Abra comigo em Tiago, veja só o que está escrito. Tiago nos diz algo bem interessante. Tiago, capítulo número 3. Olha o que está escrito. Olha a questão do discurso e a vida. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Todos nós queremos ser mestres. Todos nós queremos saber tudo, entender tudo, teologar sobre tudo. Paulo, falando em 1 Coríntios capítulo 8, diz que o saber incha. Então isso dá um boom, né? Aquela questão de, rapaz, fulano está crescendo teologicamente. Ele entende, ele lê, ele compreende, conversa com ele, o discurso dele é afiado e afinado. Mas veja o que ele diz assim, sabendo que havemos de receber maior juízo. Versículo 2, porque todos, o que está escrito aí? Tropeçamos em o quê? Muitas coisas. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo. Então, Tiago, todo o corpo, vai logo na raiz. Não é? Então, se nós realmente servimos a Deus, a evidência maior desse serviço é o controle sobre a língua, a princípio, o domínio. E ele vai mostrar a realidade trágica daquilo que não conseguimos conter, ou seja, a nossa própria língua, que falamos, os pareceres que emitimos, os juízos que emitimos, as conversações torpes, enfim, hoje em dia muito mais aquilo que nós postamos, né? Hoje em dia nós poderíamos até adaptar o texto, né? A boca fala do que o coração está cheio, né? Ou seja, a internet fala do que está cheio o coração. Então as pessoas falam demais, expressam demais aquilo que pensam. Então isso Tiago mostra que é uma incoerência, quando na realidade nós devemos buscar diante do Senhor uma vida adequada àquilo que a palavra de Deus demanda de nós. De fato, eu creio que esse é o grande desafio da vida cristã. Ouvir, falar e viver de acordo com o Santo Evangelho. Mateus capítulo 7, eu acho interessante esse texto. Olha o que está escrito aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vai nos dizer a conclusão do Sermão do Monte. Olha o que ele nos diz aqui. A partir do verso número 24. Lembra que esse sermão ele é belíssimo, né? Ou seja, toda a expressão do Senhor nesse sermão. Então ele diz assim, todo aquele, verso 24, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Perceba que tanto que constrói sobre a rocha, como que constrói sobre a areia, ouviram as palavras ditas pelo Senhor. Qual foi a diferença? Não foi apenas ouvir, mas sim colocar em prática. Jesus fala, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, diferente daquele que ouve as palavras e não as pratica. 1 Coríntios capítulo 9, vem um pouco mais à frente, o apóstolo Paulo vai dizer para nós o seguinte, no verso de número 27, olha o que ele nos diz aqui, 1 Coríntios capítulo 9, ele diz assim, Paulo usa a linguagem aqui, a figura de um atleta, né? Veja o que está escrito a partir do verso 25, 1
Coríntios 9, a partir do verso 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Interessante que nós nos preocupamos muito em lutar com os outros, não é? Paulo, criticando as igrejas da Galácia, ele fala que os irmãos estavam se devorando, lutando ao ponto de se devorarem. Cuidado para que vocês não se devorem mutuamente. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que o que você deve se deter é esmurrar a si mesmo. Nós nos detemos muitas vezes com o pecado alheio. E isso nos incomoda, nos perturba. Mas Paulo está dizendo, existe muita coisa ainda na sua vida que precisa ser nocauteada. Existe muita coisa em sua vida que precisa ser esmurrada. Eu mesmo, Paulo está dizendo, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que não haja incoerência no meu ser. Para que a palavra da verdade não saia da minha boca. Porque é exatamente isso que nós, como crentes, temos que lidar durante toda a nossa vida. Lutar durante toda a nossa vida. Ou seja, combater o pecado que existe em nosso coração. A palavra da verdade, irmãos, não negocia com vidas mentirosas. E nós sempre temos o foco para quem está diante de nós. Mas nunca viramos, os olhos para dentro. Nunca. É aquela a velha prática do uso do binóculo para o pecado alheio, A gente usa o binóculo de forma perfeita para o pecado alheio. Aproxima, examina tudo. Mas quando é o nosso pecado, nós invertemos o binóculo, Fica tudo bem longe. Não estou tão mal assim, não. O fato é que Paulo diz, eu esmurro o meu corpo. Eu não esmurro o corpo de outrem. Eu tenho que dar conta de mim mesmo diante de Deus. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Nós temos que lutar contra os pecados em nosso coração. Por que nós ficamos tão perturbados com o pecado alheio? Se você se preocupar com o pecado alheio para orar por ele, aí é outra coisa. Mas porque aquilo ali de alguma forma lhe ofende, entenda que primeiramente ofende ao Senhor e Ele com misericórdia e longanimidade vai tratando a vida de cada um. Nós precisamos, irmãos, entender que a palavra da verdade não repousa entre os lábios da incoerência. Por isso que volta comigo o verso 43, ele diz, não tires, Salmo 119, verso 43, não tires jamais da minha boca a palavra da verdade. Nós precisamos ter o cuidado para que nossas vidas não desfaçam aquilo que nós afirmamos crer de acordo com o Evangelho. É muito triste se assemelhar ao símbolo que retine, como está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Eu posso saber toda a ciência, ter todo o conhecimento, ter toda a sabedoria. Paulo destaca obras grandiosas, dá o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não amar o Senhor, se eu não amar a sua palavra, e se isso não me levar a uma compreensão maior da minha necessidade de uma vida piedosa diante do Senhor, é apenas barulho, porque sem amor nada nós seremos. Salmo 119, versículo 43. Como então ele procede para lidar com a incoerência do seu ser? Ele ora. Veja que o verso 43 ele diz, não tire jamais da minha boca a palavra da verdade. Ele não vai entrar aqui, irmãos, numa campanha, vamos dizer assim, que a gente ouve muito isso aí no meio neopentecostal, até pentecostal. O que é que eu faço para mudar de vida? Como é que eu faço para que a verdade do Evangelho que eu tanto amo, que eu tanto prezo, ela tenha harmonia com a minha vida? Eu vou buscar a Deus. Ele se dirige ao Senhor. Ele diz, veja no verso 43, ele vai falar, Senhor, não tire jamais da minha boca a palavra da verdade. Nós somos totalmente incapazes de mantermos uma vida coerente com o Santo Evangelho. Quando é que nós vamos entender isso? Quando é que nós vamos entender que os grandes homens de Deus foram assim chamados, não porque assim se perceberam, mas porque se perceberam grandes pecadores? Interessante isso, A gente olha para homens do passado, enfim, reformadores, puritanos, e dizemos, rapaz, esse homem é incrível, essa mulher de Deus, incrível, esse homem de Deus, incrível. Mas se você convivesse com eles, você ia perceber as dores, as tristezas, os lamentos e a percepção profunda dos pecados que eles tinham. Porque o crente, ele se caracteriza por isso, por viver gemendo e chorando pela incoerência do seu ser.
O crente não é caracterizado por um triunfalismo. Já tenho tudo, já venci tudo, não tenho problema com esse pecado, não tenho problema com isso, eu não me sinto tentado. Isso não existe. O crente, quando percebe que a beleza do Evangelho é maior do que a sua vida, ele vai se entristecer, mas ele vai clamar ao Senhor. Ele não vai desvanecer, ele não vai paralisar. Veja no Salmo de número 100 e... Olha comigo, Salmo de número 102. Às vezes algumas Bíblias até têm tirado esse título aqui em itálico, mas ele faz parte do texto original. E eu estava meditando nessa porção aqui do Salmo 102. Olha o que está escrito. Oração do aflito. Eu estou aflito, o que é que eu faço? Eu não vou orar. Não, vai orar. Oração de quem? Do aflito. Aflito o quê? Ainda mais. Oração do aflito o quê? Desfalecido. Pastor, mas eu estou aflito e estou desfalecido. Vai orar. Mas eu estou desfalecido. Ora. Eu estou aflito. Ora. Oração do aflito, do desfalecido, que derrama o seu queixume. Eu estou aflito, desfalecido e estou cheio de queixas deste mundo, dos meus pecados. Vá orar. Veja, a oração perante o Senhor. A oração derramada perante o Senhor. Vem de corações aflitos, desfalecidos e que percebem os lamentos e as dores de uma vida de pecado. O justo prossegue com a arma mais sublime concedida por Deus, a oração. Quando é que nós vamos entender, irmãos, isso? Eu tenho colocado todos os dias no grupo da igreja, porque isso é o que Deus tem me incomodado. Eu falo de forma positiva. Ore mais. Você tem que orar mais. Você tem que buscar mais. Veja como a Bíblia é repleta, permeada da oração, porque a oração é o fôlego da alma. A oração é a vida de Deus na vida do homem. Somente em oração, a vida cristã autêntica é autenticada, irmãos. Somente em oração. O testemunho cristão não é mantido porque você é melhor. O testemunho cristão, a coerência do discurso com a sua vida, não é porque você é um crente melhor, mas é porque, sobrenaturalmente, Deus conforma você ao Evangelho. Nós temos sempre essa visão errada, né? Mais uma vez. Olha aí. Né? Claro, a gente compara homem com homem, a gente diz que homem de Deus, que mulher de Deus. Mas nós devemos entender, irmãos, que ninguém pode fazer nada se do alto não lhe for concedido. Viver o Evangelho é uma tarefa assim acima da nossa capacidade. É por isso que Cristo é o Evangelho. É por isso que o Pai está satisfeito em Cristo. É por isso que nós temos que orar em nome de Jesus, ler a Bíblia em nome de Jesus. Temos que fazer tudo o que fazemos em nome de Jesus, porque as lacunas são imensas. Nossa mente não é pura, nossos olhos não são puros, nossa língua tão pouco, nossos atos não são puros. O melhor ato que você faz, o ato mais altruísta, lá no fundo existe ali alguma coisa em você querendo aparecer, ainda que não perceptível a você. Então o que é que nós precisamos? Precisamos orar e dizer: Senhor, supre, Senhor, cumpre aquilo que eu não posso fazer. É impossível para o pecador, o homem pecador, manter a coerência, a permanência, a estabilidade. Olhe para você mesmo agora e me diga se você consegue perceber no seu ser 100% de coerência. Quer que eu lhe ajude? Como é que está A gente sempre começa por outras coisas, né? Como é que está o trato com o cônjuge? Hoje nós vamos ter o início do nosso trimestre, né, sobre casais e tudo, reformando o casamento com o livro que você esperava. Como é que é o trato com o seu cônjuge? Como é que está o trato com os seus filhos? Como é que está o trato com os seus pais? Geralmente a gente começa a olhar para as coisas fora. Eu quero que você olhe primeiro aí. Vamos ser ainda mais... Assim, pastor, isso é covardia. O seu coração agora, ele é puro? Tudo que passa agora pela sua mente está em harmonia com a palavra de Deus? Não está, nunca estará. Até aquele dia em que Cristo se manifesta em glória.
Não estará. O fiel geme em súplicas para que o bom Deus o preserve em meio às contradições do seu ser. É isso que caracteriza o crente. Lembra do fariseu e do publicano? Lucas capítulo 18. O fariseu, com essa visão religiosa, ele considerava que as execuções das tarefas religiosas, ele estava bem. Mas o publicano, sem todo o conhecimento teológico que o fariseu tinha, ele via o seu coração. Então ele dizia o quê? Ser propício a mim o quê? Pecador. O pecador geme, o pecador chora, o pecador bate no peito pelas incoerências do seu ser e sabe que o Senhor e somente o Senhor pode suprir essas debilidades. Salmo 119, verso 43, para nós concluirmos, vejam: não tire jamais da minha boca a palavra da verdade, ele diz, pois tenho esperado nos teus juízos. Olha a beleza, ele percebe a incoerência do seu ser, ele se volta para Deus em oração, e ele se volta para o outro instrumento que é fundamental para a vida cristã, o poder das Escrituras em lhe preservar. Veja que ele fala: tenho esperado nos teus juízos. Por que o salmista era confiante na súplica? Porque de fato ele amava a palavra de Deus. Ele esperava por ela. Ele sabia que toda a glória desse mundo é como a erva, mas a palavra permanece para sempre. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 1. Veja o que o apóstolo Pedro nos diz aqui. 1 Pedro, capítulo 1. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Verso 22. Ele fala: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Veja, é a palavra quem purifica a sua alma. É a palavra. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, que também está na palavra. Hoje à noite nós vamos considerar isso acerca da família de Jesus, no Evangelho de Marcos. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois somos regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Entenda uma coisa aqui bem interessante. O seu coração, ele é corruptível. Todo pensamento é maculado pela fonte imaculada do seu coração. Pensamentos, palavras, obras, tudo é sujo em você. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que o quê? Todas as coisas. E desesperadamente o quê? Corrupto. Mas a palavra entra no teu coração e não se corrompe. Ela é incorruptível. Ela não se mancha, ela não se suja, ela não se macula. Ela não recebe do seu coração aquilo que pode fazê-la fenecer. A ideia aqui também é essa. A palavra que lhe regenerou, ela continua viva, vibrante e pulsante dentro de você. É isso que Pedro está dizendo. Olha o que ele diz no versículo 24. Porque o que vai acontecer é isso: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. O que é que Pedro está dizendo? Nessa realidade corruptível da sua carne e incorruptível da palavra, a sua carne, ela vai aparecer em momentos que ela vai estar, e de fato isso acontece, vicejando. A flor da erva, a glória da erva. Sua carne exubera, mas ela murcha e cai. Ela fenece, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É isso que ele está dizendo. E ele diz no versículo ainda 24, ora, esta é a palavra que vos foi o quê? Evangelizada. É por isso que o salmista diz, no verso 43, tenho esperado nos teus juízos, porque eu sei que de mim, isto é, como diz Paulo, na minha carne não habita bem algum. Mas a palavra evangelizada que foi colocada em mim, ela tem o poder de permanência, ela tem o poder de me influenciar e a cada dia diminuir essa realidade corruptível do meu coração. Sua confiança não estava em si mesmo. A confiança do salmista não estava em homem algum. Não estava nas riquezas, nas glórias deste mundo, mas na palavra. Quer ver como os irmãos conhecem o texto, mas nós esquecemos da prática disso para a nossa vida? Romanos 1,16. O que é que está escrito? Pois não me envergonho do Evangelho. Visto que é o quê?
É o que, irmãos? Você já parou para pensar que o poder de Deus foi semeado em você? Usando a linguagem agora de Pedro, com a linguagem de Paulo. O Deus onipotente age em você e age em mim através da sua palavra. Dia a dia, nos conformando à sua imagem. Foi nisso que o salmista depositou sua vida e sua confiança. No que você espera? Ou em quem você espera? No que está a sua confiança? Nos homens? A gente sempre se decepciona com isso, né? Porque a realidade horizontal, ela serve para nos apontar, claro, são deleites nessa vida, tanto na vida conjugal, na vida paterna, materna, na vida com os irmãos, elas são indicadores de uma relação maior, vertical com Deus. Mas todas elas são fadadas a nos decepcionar, se não por conta de alguma coisa que nos entristeça, mas pelo fato de que um dia eu vou morrer. Se eu vou morrer primeiro, ou se a minha esposa vai morrer primeiro, eu não sei. Mas um dia eu não estarei aqui para corresponder à necessidade dela ou ela à minha. Mas o Senhor nunca nos desamparará. Em quem nós confiamos? No que nós confiamos? Nas amizades? Na política? Nos jogos de poder? É por isso que o salmista diz, eu tenho confiado, ele diz no versículo 43, tenho esperado nos teus juízos, porque a palavra de Deus nunca nos frustrará. Irmãos, quero concluir dizendo aquilo que o salmista percebeu aqui. Nós somos, sabe quem é o sabotador da sua espiritualidade? Você. Sabotador da sua espiritualidade não sou eu. Geralmente a gente diz que é outra pessoa, não é? Não, eu estou assim por causa de fulano. Não, você está assim por sua causa. Não, eu estou assim porque eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não estou bem com isso, eu não estou bem com aquilo. Não, você está assim por conta do seu coração. Você é o sabotador da sua espiritualidade. O salmista entendeu isso. Diariamente nós somos surpreendidos pelas maquinações de nosso ser. Entenda, o seu coração lhe engana. Naquilo que você acha que está muito certo, provavelmente é no que você está bem errado. Mas ele prega para você que você está certo. As argumentações, a lógica dos seus pensamentos lhe dizem que você está bem. Mas você continua se amargurando, se entristecendo, ficando cada vez cabisbaixo. Busque ao Senhor em oração. Você precisa se desintoxicar em oração. A oração, quando você se coloca de joelhos diante de Deus, quando você coloca diante de Deus sua amargura, lembra do Salmo 101 que a gente viu lá? Quando você está aflito, desfalecido e cheio de queixumes, ore. Em vez de falar para outrem, ore, fale com Deus. Revele para Deus o que perturba o seu coração. E Ele vai mostrar para você que existem questões que precisam ser mudadas em você. E Ele vai fazer isso mediante o poder da sua palavra. Lendo a Escritura. O poder do Evangelho. Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus e somente o Evangelho é que tem o poder de nos guardar até o fim. Então, perceba-se, ore e leia a Bíblia. E a sua vida ficará em harmonia com a vontade de Deus. Amém? Pai Celeste, te agradecemos por tua palavra. Nos ajuda, porque nós precisamos do Senhor. Somos incoerentes, mas o Senhor é perfeito sempre. Ajuda-nos a olharmos para ti somente, Senhor. Perdoa os nossos pecados, limpa. Quando Saulo se converteu, as escamas que caíram dos seus olhos, refletiu exatamente isso, a visão que ele tinha equivocado de quem Cristo era. Mas uma vez iluminado, uma vez em oração, o Senhor tirou as escamas dos seus olhos, e ele passou a ver e viver de acordo com o Evangelho. Ajuda a tua igreja, ajuda-nos para que assim vivamos para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém.